Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para falar sobre o resultado do Co-Main Event do UFC 225, confronto entre o brasileiro Rafael dos Anjos e o americano falastrão Colby Covington. E o Colby Covington conseguiu vencer o Rafael dos Anjos por decisão unânime. Mas antes de começar, já clica no botãozinho inscreva-se e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Tem vídeo novo todo dia e é de graça, beleza? Então clica aí e já ativa o sininho e bora lá. Primeiro round da luta, o Rafael dos Anjos disparou menos golpes, mas conseguiu conectar mais, ele foi mais efetivo. Ele conectou golpes significativos 27, enquanto o Covington conectou só 17. Mas o que acontece? O Colby Covington usou uma estratégia desde o primeiro round até o último, na qual ele tentava um pouco da trocação com o Rafael. O Rafael acabava andando para trás, enquanto o Colby Covington estava andando para frente, e o Rafael não girava para sair da grade. O Rafael acabava ficando com as costas muito próximas da grade, e aí o Colby Covington grudava nele e ficava fazendo a pressão ali e na curta distância e tal, meio que no clinch, né? O Rafael tentava um clinch ou outro, uma joelhada, mas o Colby Covington espremia ele na grade e não deixava com que o Rafael usasse nem o jiu-jitsu, nem a trocação, então ele ficasse ali meio sem ter o que fazer, tentava evitar as quedas, né? O Rafael ficou tentando defender a queda, enfim, ficou nessa, né? O Colby Covington cozinhando ali, e o Rafael conectou mais golpes no total, né? Ele conectou 27 significativos e no total de golpes ele conectou 36, né? Ele conectou 9 golpes a mais do total do Covington, que foi 27, então é um round que dava assim para considerar aí para o Rafael dos Anjos, né? Já no segundo round, o Rafael continuou com o mesmo estilo, né? Ele tentando um pouco da trocação, e o Covington também continuou com o mesmo jogo, de andar para frente, fazer com que o Rafael se encurralasse, já que o Rafael não se movimentava lateralmente. Então o Covington fez ele chegar perto da grade, grudou nele e ficou ali soltando os golpes ali na luta agarrada. Às vezes o Rafael conseguia se soltar aí para o centro, mas segundos depois, 1, 2, 3 golpes ali na trocação, o Rafael estava de novo na grade e de novo o Covington aproveitava para grudar nele e deixar ele preso lá. Então no segundo round, o Covington conseguiu 3 minutos e 11 de controle, além de ter conectado mais golpes. Então realmente não tinha como marcar para o Rafael. Então segundo round aí para o Colby Covington. Já no terceiro round, mesma coisa, tá? Do primeiro ao quinto round, como eu já falei, o Colby Covington fez a mesma estratégia e o Rafael não anulou a estratégia durante os 5 rounds. Então o Colby Covington foi soltando os golpes, foi andando para frente, o Rafael foi andando para trás para tentar manter a distância e tentando soltar alguns golpes, conectou sim alguns bons golpes o Rafael, só que quando eu chegava perto da grade ele não se movimentava lateralmente, e aí o Colby Covington, mesma coisa, grudou ele de costas na grade, foi soltando os golpes ali na luta agarrada. Ele conectou 39 golpes no total, além dos 3 minutos de controle, enquanto o Rafael só conectou 23. Então esse terceiro round também acabou indo para o Colby Covington. No quarto round, o Rafael dos Anjos, que teve um controle melhor, ele controlou o espaço ali por 2 minutos e 13, enquanto o Colby controlou só por 54 segundos, e o Rafael conseguiu conectar 7 golpes significativos a mais, além de aplicar 3 quedas. Então, nesse quarto round, o Rafael começou a melhorar, ele começou a mostrar que tinha outro caminho para fazer a luta. Ele deveria ter feito isso desde o começo, né? Desde o primeiro round que ele viu que não estava dando certo, ele já devia ter feito isso, né? Então, o Rafael começou a buscar a queda, começou a tentar usar o grappling, começou a tentar usar o jiu-jitsu dele, que é a maior arma dele, que ele deveria ter feito isso muito antes, né? Mas tudo bem. Enfim, começou a usar. Então ele venceu esse round, na minha opinião. Então ficou 2-2 na minha pontuação, né? O primeiro e o quarto round para o Rafael, o segundo e o terceiro para o Colby Covington. E aí eu pensei que o Rafael ia continuar nessa estratégia, né? Tentar realmente usar o jiu-jitsu, já que na trocação não estava tendo espaço e o Colby ia ficar encurtando a distância, tentando fazer aquela luta agarrada. Então o caminho para o Rafael era usar a maior arma dele, usar o jiu-jitsu, né? Enfim, ele tinha que evitar de alguma forma a estratégia do Colby, que era de abafar. Inclusive era muito previsível essa estratégia, não tinha outra coisa para o Colby fazer. Ele não ia na trocação franca com o Rafael, apesar de não ter se saído tão mal assim na trocação, e ele também não ia deixar com que o Rafael ficasse por cima dele no chão, porque ele é um wrestler, né? E aí, enfim, a gente entrou no quinto round, e no quinto round o Colby Covington teve 2 minutos e 50 de controle, enquanto o Rafael não teve controle, e nos golpes significativos o Colby conectou 3 a mais, e nos golpes totais 2 golpes a mais, além de ter aplicado 2 quedas. Então o Colby Covington fez a mesma estratégia de andar para frente, o Rafael de novo acabou aceitando o jogo, não se movimentou, o Colby conseguiu durante esse jogo conectar golpes e aplicar as 2 quedas que somam pontuação, e ali no chão também usar alguns golpes ali. Enfim, no total ele conseguiu nesse quinto round controlar melhor o espaço, conectar mais golpes e aplicar quedas, ou seja, não tem como discutir, ele venceu esse round. Então para mim o Colby Covington acabou vencendo aí por 3 rounds a 2, e a pontuação dos juízes, 2 juízes deram 3 a 2 realmente
para o Colby Covington e um dos juízes deu 4 rounds para o Colby Covington e só um para o Rafael, né? Eu não concordo, eu concordo com 3-2, eu concordo com a maioria dos juízes, que foram 2 juízes. E dos sites especializados, a grande maioria deu vitória para o Colby Covington. Teve um cara que enxergou todos os rounds para o Colby Covington, esse cara aí já tá fumando orégano estragado, né? Aí alguns enxergaram 49-46, ou seja, 4 rounds para o Colby Covington, e a maioria enxergou o que eu enxerguei, que foram 3-2 para o Covington. E aí alguns caras enxergaram 3-2 para o Rafael. Aí eu também já não concordo. Enfim, Rafael dos Anjos, em resumo, lutou bem aquém do que eu esperava. Eu achei realmente que ele ia lutar parecido do que ele fez com o Robbie Lawler. Eu achei que ele conseguiria evitar esse jogo de abafa do Covington. Eu achei que ele conseguiria evitar bem as quedas e conseguiria imprimir aquele volume de jogo, aqueles golpes. E eu achei que o Colby Covington, por não estar acostumado a lutar 5 rounds, não ia conseguir sair bem. Eu achei que o Rafael ia manter a distância e soltar aquela pressão, aqueles golpes potentes e o volume, e se movimentar bem e girar e não deixar o Covington grudar nele, né? E o Covington, além de ter muito gás, ele conseguiu lutar os 5 rounds muito bem, me surpreendeu. Ele meio que aprendeu com o que o Khabib Nurmagomedov fez com o Rafael, né? Abafar, não deixar ele lutar. E ele fez isso e o Rafael não conseguiu simplesmente evitar o jogo, não conseguiu durante 25 minutos de luta sair da grade, não conseguiu durante esses 25 minutos mudar a estratégia. Ele viu que não estava funcionando e não fez nada. E o corner também não ajudou muito, não contribuiu, né? Pelo menos no pouco que eu ouvi do corner, porque eu estava fazendo a live no momento, né? Mas eu ouvi que o corner chegou a comentar para ele: cruza aqui, finta ali, não sei o que, mas sei lá, a primeira coisa que tinha que ter falado, na minha opinião, era sai da grade, gira esse movimento e sai da grade, né? E o Rafael, a vantagem que em teoria ele conseguiria ter, que era lutar por 5 rounds e o condicionamento físico dele bom e o volume de golpes e tal, no fim ele não teve essa vantagem. O gás mesmo, ele não teve gás sobrando em relação ao Covington. Então o Covington tem muito mérito, apesar de ser falastrão, enfim, de encher o saco. Eu, claro, eu tava torcendo muito pro Rafael, foi uma grande decepção. O Rafael rendeu bem menos do que eu esperava, muito menos. Eu achei que o Rafael daria uma surra no Colby Covington, principalmente por conta da última luta dele com o Robbie Lawler. Quem viu aquela luta e viu essa luta com o Colby Covington, realmente não dá pra entender o que aconteceu. Não sei se o Rafael sentiu perda de peso, se lutou machucado, ou simplesmente o psicológico tava ruim, né? O que parece às vezes é que o Rafael falou que era experiente, que é um lutador frio e tal, mas às vezes parece que o jogo psicológico realmente, a inteligência emocional dos lutadores brasileiros parece que não é muito boa, né? Enfim, o Covington foi desde o primeiro segundo de luta afobado pra cima, foi todo acelerado, enfim, para não dar tempo do Rafael pensar, e ele conseguiu manter isso durante todo o tempo. E o Rafael, mesmo com 5 rounds, mesmo com 25 minutos, não conseguiu mudar a estratégia, não conseguiu buscar uma alternativa. No 4º round teve uma luz no fim do túnel de usar um pouco do jiu-jitsu, mas depois no 5º round já não conseguiu manter isso e infelizmente aí acabou perdendo, e Colby Covington se tornou o campeão interino da categoria meio médio, que é de 77 quilos. Ele deve enfrentar o Tyron Woodley, que é o campeão linear, quando ele voltar aí de lesão, né? Então, infelizmente, uma das nossas esperanças aí por cinturão era o Rafael, que podia ter feito história, né? O único brasileiro a conquistar 2 cinturões, acabou perdendo do falastrão, que fala que todo brasileiro é animal imundo, enfim, toda aquela porcaria para promover a luta, né? Então, infelizmente, essa foi a luta, inclusive, que eu errei o palpite, né? E foi assim, acho que foi a única, pelo menos os palpites que eu lembro de ter dado, acho que foi a única que eu errei. E foi assim que me decepcionou bastante, sinceramente. Muita gente que me acompanha sabe que eu falo que o Rafael dos Anjos, para mim, era o melhor lutador da atualidade, homem, brasileiro, lutando, né, em atividade. E realmente minha expectativa estava muito alta para essa luta. E, assim, não foi uma luta onde o Rafael perdeu, uma luta equilibrada. Tudo bem, foi 3-2, mas não foi uma luta tão equilibrada, uma luta onde o Rafael se entregou e lutou bem e mesmo assim perdeu. Então esse é o pior, é ter essa sensação de que o Rafael podia ter rendido mais, de que ele podia ter sido um pouco mais inteligente na luta, de não se deixar ficar acuado ali, enfim, de ter rendido mais. Então, para mim foi uma decepção. Espero que o Rafael consiga voltar e voltar bem, fazer mais algumas lutas aí, para quem sabe chegar no cinturão. Mas, sinceramente, eu acho que o Rafael rendeu muito menos do que ele tem capacidade e acabei, assim, infelizmente aí me decepcionando. E mérito do Colby Covington, que apesar de falar, conseguiu render sim, conseguiu ser inteligente, de fazer a estratégia que ele tinha que fazer, seguir o caminho certo, conseguiu fazer o jogo dele e vencer. Então, mérito para ele. Apesar de ser um babaca, chato pra caramba, ele conseguiu fazer o que precisava e venceu a luta. A luta é lutada, certo? Fechou a porta, ele ganhou. Então, mérito pro cara e aí azar pro Rafael, que infelizmente não conseguiu ser melhor nessa noite, acabou perdendo a luta. Beleza? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa luta. Se vocês, assim como eu, acham que o Rafael realmente rendeu bem menos do que o esperado, ou não também, se vocês acharam que ele lutou bem, enfim, deixem aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e etc. Tudo o que vocês já sabem. É nóis, valeu, falou!